compartilhá-lo com os irmãos. Está lá em Lucas, no capítulo 17. Você pode abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Um milagre, um feito de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, a cura dos 10 leprosos. Lucas, no capítulo 17, o verso 11. Diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, essa é a tua palavra, e nós queremos nos expor à tua palavra. Que a tua palavra venha sobre nós exatamente como ela é, como espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os intentos do nosso coração. Que a tua palavra venha sobre nós exatamente como ela é, como um martelo que esmiuça a pedra. Assim seja a tua palavra sobre os corações ou áreas dos nossos corações endurecidos pelo pecado. Que a tua palavra venha, Senhor, como espelho que revela as nossas imperfeições, para que possamos ser transformados de glória em glória, possamos ser transformados ao nos expor à tua palavra. Que a tua palavra venha sobre nós como semente carregada de poder e vida, alcançando os nossos corações. Que os nossos corações sejam achados nessa noite como terra fértil, como terra sedenta para receber aquilo que vem do Senhor, da parte do Senhor. Para que a tua palavra, Senhor, alcance os nossos corações, no tempo certo frutifique, gere muitos frutos em nós, frutos que glorifiquem ao Pai. Nós nos expomos, fale conosco, Espírito Santo, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Ministra os nossos corações, nos dê entendimento, nos dê revelação daquilo que o Senhor está pronto para liberar sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu não quero falar apenas de um assunto ou de um aspecto desse texto, mas eu quero falar de vários aspectos e várias verdades bíblicas que nós, da parte de Deus, que nós encontramos no decorrer desse simples fato, ou desse grandioso fato, né, que foi operado por Jesus aqui na terra. Eu quero ler novamente alguns versículos com os irmãos, e chamando a atenção para algumas coisas que de um modo tão especial o Senhor me chamou a atenção nesse texto. É algo muito simples, mas que eu creio que tem poder da parte de Deus para edificar as nossas vidas como igreja. Versículo 12, né, como nós lemos, no versículo 11, Jesus estava a caminho de Jerusalém, passa por um povoado. Esse povoado, ele encontra 10 leprosos, né, aqui leprosos, inclusive na palavra grega, na tradução grega, assim, fala-se não apenas de uma só doença, mas várias doenças que essas pessoas eram cometidas, doenças de pele, né, a lepra, que na época era um grande mal. Jesus encontra com 10 pessoas que estavam doentes, e esses 10 leprosos dirigem-se a ele. Homens que reconheceram Jesus, que estava apenas de passagem sobre o seu povoado. Homens que reconheceram Jesus e foram ao seu encontro. Homens que reconheceram quem Jesus era. Homens que reconheceram o poder de Deus. Sabe, constantemente eu tenho tentado fazer
essa atividade, essa prática, esse exercício de trazer à memória quem o nosso Deus é. De trazer ao coração, até mesmo para fortalecer a nossa fé, através da própria palavra, quem Deus é. Quem é Jesus? Quem é e o que o nosso Deus pode fazer? E esses homens se moveram rumo a essa pessoa, a Jesus, rumo ao poder que eles reconheciam que emanava de Jesus. Uma atitude, uma ação foi exercida por esses 10 homens em direção ao Senhor. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque hoje, infelizmente, nós temos sido tomados por uma onda de passividade, de comodismo, que alcança muitas vezes os nossos corações, que alcança muitas vezes a igreja do Senhor. E nós olhamos para esse texto, para essas verdades que o Senhor ministra sobre nós, e vemos homens que reconhecem Jesus e que vão ao encontro dele. Homens que se movimentam, homens que têm atitude, homens que não permanecem passivos, mas homens ativos que correm ao encontro, que vão ao encontro do nosso Senhor. Um movimento que deve ser gerado continuamente no nosso coração, na nossa alma, do nosso espírito, um movimento de busca por esse Jesus, por esse Senhor que nós temos. Reconheciam a sua condição, né? Esses homens, 10 leprosos que dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância porque reconheciam, né? Tinham noção exatamente da sua doença, que os separavam da sociedade, de igual forma os separavam do Senhor Jesus. Homens que reconheciam a sua condição, que ficaram a certa distância, sabiam que algo estava errado com eles, que estavam impuros, que estavam sujos, que estavam acometidos de uma doença, e por isso precisava de um Salvador, por isso precisava de algo da parte do Senhor. Homens que reconheciam ao seu perfeito estado, o seu estado, né, da sua alma, do seu coração, do seu espírito. Se toda a humanidade, semelhante a esses homens, reconhecessem o seu estado diante do Senhor. Né? O pecado que opera em nós, que nos distancia, que destitui a humanidade da glória de Deus. Se nós fôssemos tomados, se a humanidade fosse tomada por esse mesmo reconhecimento de condição do nosso coração, de reconhecimento da condição do coração da vida, semelhante a que esses homens, esses 10 leprosos tiveram. Reconheceram a sua condição, sabiam que estavam impuros, sujos, mas sabiam que Jesus era aquele que podia dar fim à sua situação. Eles gritavam em alta voz, eles ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, Mestre. Jesus, aquele que detém o saber. Jesus, o homem que ensina. Jesus, aquele que nos guia. Jesus, o nosso mestre, aquele que conduzirá os nossos passos, o nosso caminho, a nossa vida. Reconhecer o estado do nosso coração, mas acima de tudo, reconhecer o Deus que nós temos, Jesus, o Mestre. Versículo 13 diz: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Uma oração feita por aquele povo, por aqueles 10 leprosos, que precisa estar constantemente nos nossos lábios. Uma oração que expressa a nossa dependência. Uma oração que expressa a nossa dependência a Ele. Uma oração que expressa o quanto nós precisamos dEle. Verso 14, ao vê-los, ele disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Em outras versões, né? Vão mostrar-se
aos sacerdotes. Mais uma vez nós encontramos um movimento, uma ação por parte desses homens. Eles precisavam tomar uma atitude, eles precisavam cumprir esse ide, esse vão e mostram aos sacerdotes, ide e mostrai-vos. Eles precisavam exercer mais uma vez uma ação. Ide, e indo eles, ou enquanto eles iam, eles foram purificados. Essa verdade eu tenho tomado para a minha vida, assim, para onde o Senhor de fato tem te enviado. A certeza de ouvirmos a voz de Deus, para termos a certeza para onde o Senhor tem nos enviado, para onde o Senhor tem te enviado. Qual é a ordem do Senhor ao seu respeito? Para esses 10 leprosos era: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Para nós, para você, para a sua casa, qual tem sido a ordem de Deus, aonde o Senhor tem te enviado? Sabe por quê, irmãos? Porque à medida que nós andamos, à medida que esses 10 leprosos cumpriam o ide do Senhor, andavam, tinham uma ação, iam em direção aos sacerdotes, eles eram purificados. À medida que nós andamos, nós recebemos a provisão de Deus. À medida que nós andamos, nós vamos receber a promessa de Deus, nós vamos ver o cumprimento da promessa de Deus. À medida que nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, agimos, nós vamos recebendo o milagre que nós precisamos e que Deus liberou sobre nós. Me lembrei do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pés e caminho. É para quê? Expressa movimento. Um pé existe para quê, irmãos? Se fosse para ficar parado, né? Outro dia eu vi uma frase assim: se fosse para ficar em um só lugar, a gente não tinha pé, a gente tinha raiz. Né? Essas frases de Facebook. Pé é justamente para mover-se. Caminho é o lugar por onde nós nos moveremos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. À medida que nós seguimos a voz, a ordem do Senhor, o propósito do Senhor, as coisas vão clareando, né? A clareza de Deus vai vindo à medida que nós andamos à luz da sua palavra. E a palavra de Jesus àqueles homens fez: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Deus tem uma palavra, Deus tem algo para você, Deus tem um propósito no qual você está inserido. Você precisa ir, para que você seja purificado, para que você seja abençoado, para que você receba aquilo que o Senhor tem para te dar, para liberar sobre sua vida. Amém? Seja purificado, abençoado, seja livre a partir de um ato, de um movimento, de uma ação de obediência à palavra do Senhor. Precisamos resgatar isso no nosso coração. Isso é muito simples, mas isso é muito intenso, profundo, né? Assim, nas nossas vidas. A certeza de que nós estamos ouvindo o Senhor, e de que nós estamos andando em obediência, agindo, movimentando, andando em obediência àquilo que o Senhor tem nos entregue. Verso 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Em outras versões diz: um deles, quando estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, para essa alta voz. O Senhor, meu querido, Ele quer ouvir a sua voz.
O Senhor, Ele quer ouvir aquilo que sai dos seus lábios. O Senhor quer ouvir a sua oração. O Senhor quer ouvir a sua adoração. É algo que acontece dentro de nós, mas que precisa ser expresso. A adoração, a oração, a alta voz. Algo que nós temos para falar, para expressar. O pastor Emílio estava citando aqui agora um pouco sobre os nossos congressos, nossos encontros lá em Brasília de Minas, o último que nós tivemos no mês passado. Nós estávamos num momento de adoração e veio a condução daquele texto, segundo Crônicas 7,14, que é tão firme no nosso coração. Nós como igreja sabemos tanto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei. E enquanto falavam isso, me saltou assim ao ouvido isso: e ouvirei dos céus. E veio uma certeza muito grande ao meu coração, assim, uma ministração dos céus, do Senhor, muito forte no meu coração. Como que o Senhor vai ouvir se nós não temos falado? A quem o Senhor vai ouvir se a igreja está muda? Se nós não temos, como igreja, como filhos do Senhor, dirigido a nossa voz a Ele. E aqui eu quero chamar a atenção para a nossa vida de oração. A necessidade que temos de orar, de termos um tempo para falarmos em alta voz, é sair da nossa boca, não apenas nos intentos do nosso coração, orarmos, abrirmos a boca e falarmos, conversarmos com Deus. Ele está pronto para ouvir dos céus, sarar a nossa terra, mas nós precisamos falar. E nesses últimos tempos o Senhor tem me despertado, chamado a minha atenção muito para a minha vida de oração, para o meu tempo de oração, para o tempo que eu tenho passado, que eu tenho dedicado a Ele. E eu quero também deixar isso com os irmãos, a necessidade que nós temos de separar um tempo, irmãos, em um lugar para orarmos, para nos relacionarmos com o Senhor. E como nós temos sido tomados, pelo ativismo mundano, pelas nossas responsabilidades aqui no mundo, e nos esquecido de separarmos um tempo para orarmos e nos dedicarmos a falar, a conversar, a ouvir ao Senhor, dando glória a Deus em alta voz. Verso 16 diz o seguinte: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. O que aconteceu aqui por aquele homem foi um ato de adoração ao Senhor Jesus. Prostrar-se com o rosto ao chão é o ato mais fiel ao significado da palavra adoração no grego. Em breve nós estudaremos mais sobre adoração. Amém? Como adorar o rei é um material que nós temos assim, que ministrou, e que ministra muito aos nossos corações, sobre adoração, sobre essa condução da adoração na igreja. E essa citação, inclusive, vem desse material, a adoração, a palavra adoração no grego. Adoração, a palavra adoração no grego, proskúnio. O sentido, o significado dessa palavra é prostrar-se ao Senhor, prostrar-se com o rosto ao chão. Nós não achamos na Bíblia uma palavra que refere-se à adoração
um ato que refere-se à adoração, do significado da tradução literal, diferente do que prostrar-se com o rosto ao chão. Adoração que envolve reverência, adoração que envolve um reconhecimento, de quem é o nosso Deus, de adoração que significa curvar-se perante o Rei. É tão mais fácil falar sobre isso na terra da rainha, que culturalmente é estabelecido isso. Em outros povos, o nosso povo, o povo brasileiro, a nossa cultura atual, que tem tanta resistência a isso, a curvar-se, a prostrar-se diante do Senhor. Quando nós fazemos uma breve análise sobre as expressões de adoração no meio da igreja hoje, na igreja atual, a gente quase não vê essa ação, esse ato de adoração, que na verdade o significado da palavra adoração não é outro senão prostrar-se. Todos os moveres de adoração citados tanto no Velho quanto aqui no Novo, que é essa palavra que nós temos visto aqui no grego, ela não se refere a outra coisa. Os atos de adoração aqui no Novo Testamento não era quando as pessoas levantavam as mãos, ou quando as pessoas cantavam, ou quando as pessoas batiam palma, ou quando as pessoas pulavam, por mais que são expressões bíblicas, sim, de louvor ao nosso Deus, mas a adoração que aqui era prostrar-se diante do Senhor. E que muitas vezes nós temos resistência a isso. Resistência a fazer no físico, porque há muito mais resistência do nosso interior, do nosso ser se prostrar ao Senhor, do nosso ser se render ao Senhor, do nosso ser estar pronto para obedecer ao Senhor. Precisamos estudar mais sobre a adoração, de nos prostrar, porque quando chegarmos ao céu, o que nós faremos? Nos curvaremos. Nos prostraremos diante do Senhor. Apocalipse, no capítulo 4, verso 9, verso 11, diz: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Atos de adoração que acontecem no céu, que precisam ser reproduzidos na terra, que foi reproduzido na terra por aquele ex-leproso que voltou e adorou ao Senhor. Versículo 16: e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Meu querido, essa é a história de 10 homens que foram curados de lepra por Jesus. Quantos desses 10 homens vocês imaginam, que se sentiram agradecidos pelo que Deus fez por eles? Quantos desses 10 homens vocês acham que se sentiram gratos enquanto caminhavam, enquanto se afastavam de Jesus, após terem sido curados, após terem recebido a libertação dessa doença que naquele tempo era incurável, que era repugnante, eles eram afastados da sociedade, impedia eles de um convívio social? Quantos desses 10 homens vocês acham que se sentiram gratos pelo que o Senhor fez? Todos. O que Deus fez na vida deles foi algo lindo.
O que Jesus fez por eles foi algo lindo, foi mudar o fim da história deles, foi mudar a história deles, foi trazê-los novamente à dignidade perante a sociedade. Todos eles, tenho certeza, se sentiram gratos pelo que Jesus fez. Mas quantos voltaram e se jogaram aos pés de Jesus para expressar essa gratidão? Apenas um. Os 10 sentiram a gratidão. Um expressou a sua gratidão. E com a expressão da gratidão desse um leproso a Jesus, é impossível não perceber a reação de Jesus aqui no verso 17. Verso 17 diz o seguinte: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Tenho certeza que, assim como nós, Jesus também estava certo de que todos os 10 sentiram gratos, sentiram a gratidão. Mas o fato de apenas um ter voltado gerou uma reação em Jesus. E Jesus pergunta: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum. Verso 18. Verso 17. Onde estão os outros 9? Jesus claramente desapontado, porque os 9 que apenas sentiram gratidão, mas não expressaram essa gratidão. Ele se sentiu claramente satisfeito por aquele que regressou para agradecer. O verso 18 diz: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Isso me chamou muita atenção também. Isso foi um puxão de orelha essa semana. Sentir gratidão, meu querido, é diferente de expressar gratidão. Expressar gratidão toca o coração do Senhor. Por isso, agradeça a Deus todos os dias. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e expresse a sua gratidão a Ele. Como um ato de louvor, como um ato de adoração. Entrai por suas portas, se apresentai-vos a Ele com ações de graça, de reconhecimento do que o Senhor tem feito por nós e em nós. Agradeça a Deus todos os dias, basicamente pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Por bênçãos espirituais, por bênçãos materiais, bênçãos relacionais. Preciso expressar a Deus a gratidão pela bênção do Senhor ter colocado esses pastores na minha vida, de eu ter uma família, como agradecer a Deus pelas bênçãos relacionais, pelas bênçãos físicas, materiais, pelas bênçãos espirituais que o Senhor libera sobre nós. Agradecer a Deus pelas orações respondidas. Aquilo que durante tempo nós tivemos incessantemente diante do trono do Senhor, pedindo, clamando, e que o Senhor responde. Acima de tudo, tenha um coração grato diante do Senhor. De tudo que nós podemos absorver e entender desse texto tão simples, mas dessa ação tão poderosa do Senhor Jesus sobre a vida daqueles 10 homens. Talvez a gratidão realça, se evidencia aqui neste texto e, portanto, deve se evidenciar o nosso coração, como igreja do Senhor, de sermos gratos pelo que Deus tem feito por nós, de sermos gratos pelo que Deus tem feito em nós. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar.
Nós vamos orar, vamos nos apresentar ao Senhor. Como eu falei, tantas questões foram levantadas, foram pontuadas em um texto tão pequeno, né? Uma parte tão pequena da palavra, mas que levantou tantas questões a serem apresentadas ao Senhor das nossas vidas, para sermos de fato restaurados, para sermos de fato ajustado em nós diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor. E eu gostaria que você tivesse esse tempo para você orar e dizer isso ao Senhor. Aquilo que você precisa realmente apresentar ao Senhor, aquilo que realmente precisa ser mudado na sua vida, aquilo que realmente precisa ser convertido, aquilo que precisa ser mudado a direção, aquilo que você precisa do toque do Senhor. Nós oraremos para que de uma maneira tão especial nós possamos ter um coração tão puro, tão simples e tão livre, para que possamos experimentar esse ato de adoração semelhante ao que esse homem viveu, esse ato, essa expressão de gratidão. Possamos ter um coração tão livre, tão sensível ao nosso Deus e a tudo que Deus tem feito por nós, ao ponto de reconhecermos tudo que Ele faz, e não apenas de reconhecermos, mas expressarmos a nossa gratidão pelos seus grandes feitos, pelos seus atos em nós, Jesus. Deus querido, neste momento, Senhor Deus, nos prostramos diante de Ti, Papai, para Te pedir perdão, Senhor, porque a Tua graça é derramada sobre a nossa vida, Senhor, sobremaneira. Porque, Senhor Deus, os Teus olhos não se afastam de nós, Senhor. Os Teus ouvidos não se cansam, Senhor Deus, de nos ouvir. Mas, Papai, nem sempre o reconhecimento, Deus, ele bate no nosso coração. O reconhecimento, Deus, ele não vem, Senhor Deus, a nos levar diante do Senhor para expressarmos, Deus querido, a Tua graça, a dispensação da Tua graça, Senhor Deus, sobre as nossas feridas. Deus querido, muitas vezes, Papai, sobre momentos que estavam nos levando à morte, Senhor, e num clamar, Senhor Deus, o Senhor estende a Tua mão e nos cura. Oh Deus, queremos Te pedir perdão, Senhor. Queremos Te pedir, oh Deus querido, que o Senhor venha nesta noite despertar, Senhor, ao nosso coração, Deus, a percepção, Deus querido, do Teu amor sobre a nossa vida. Deus querido, o Senhor sonda e conhece o nosso coração, Papai. O Senhor sabe, Deus querido, que nesta noite, Senhor, vidas aqui, Senhor Deus, estão comprometidas, Deus querido, longe do Senhor, necessitadas, Deus, de voltar para os Teus pés, Senhor, e se prostrarem, para receberem a unção do Teu Espírito, Deus, sobremaneira, Pai, como aquele jovem ou como aquele homem voltou aos pés de Jesus, para uma restauração de vida, meu Deus, para uma reconciliação sincera contigo, para um equilíbrio, Deus amado, da sua vida conjugal, meu Pai. Oh Deus amado, o Teu Espírito nos sonda, Senhor, porque o Teu amor é grande, Senhor Deus, a ponto de acompanhar os nossos sentimentos, de medir, Senhor Deus, as nossas amarguras, de medir, querido Deus, a nossa necessidade de vida, Pai.
Nesta noite te suplicamos, Senhor, perdão. E eu te suplico, Deus, renovo, Pai. Renovo sobre a nossa vida, Deus. Vinho novo sobre a nossa vida, Pai. Para que possamos, Deus querido, estar trilhando, Senhor Deus, sobre a Tua vontade, sobre os Teus propósitos, de termos uma vida de oração, de comunhão plena com o Senhor. Como Teu servo disse, Senhor Deus, que possamos Te dar o prazer, Papai, de ouvir a nossa voz, de dialogarmos contigo, Deus, e recebermos, Deus, claramente, Pai, o Teu carinho, o Teu amor, a dispensação da Tua graça que entra tudo isto, Senhor, e muito mais, querido Deus, que não podemos imaginar, e muito mais que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, Senhor Deus. Mas há uma necessidade, Papai, de reconhecermos, uma necessidade, Deus, de nos prostrarmos diante de Ti, Senhor. Entregamos, Pai, a vida de cada um que aqui está, Senhor Deus, porque o Teu Espírito é aquele, Senhor Deus, que conhece cada história. A história, Senhor Deus, dos nossos passos, mesmo antes de nascermos, o Senhor já nos conhecia, Papai. E ó Deus, nesta noite, Deus, que haja transformação, que haja compromisso, que haja um renovo, uma nova aliança contigo, Deus, uma nova caminhada, Senhor. Propósitos, Deus, possam se estabelecer, Deus, de oração, de uma vida santa, de uma vida, Senhor Deus, abençoada, de uma vida de fé, de uma vida de entrega, Deus, nesta noite. Para que seja curado, Deus, esta vida, este coração, Senhor. Para que não se desvaneça, Senhor Deus, para que não desapareça, Pai, que não se distancie de Ti, Senhor. Que esta igreja, Senhor Deus, seja acolhida debaixo dos Teus paternais cuidados, Senhor. Para que Tu sejas adorado, Senhor Deus. Para que Tu sejas a prioridade, Pai, da nossa vida. Nosso tempo, Senhor, seja primeiramente dedicado a Ti, Senhor Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Que oramos, Papai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto gerou algo em mim, e a minha oração é que gere o mesmo em você. Desejo de aprender a expressar ao Senhor em oração, a expressar a minha adoração, de aprender a expressar gratidão ao nosso Deus. Que esse também seja a motivação de busca dos seus dias. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensine a Te adorar e expressar isso. Me ensine a expressar minha adoração. Sabe, pastor, eu venho para o culto, eu tenho os meus momentos devocional lá com o Senhor. E Senhor, ensine-me a expressar isso, a liberar esse clamor, essa oração, a expressar aquilo que eu sinto de gratidão. Que você possa perseguir e alcançar isso com a ajuda do Espírito Santo nesses dias. Amém?